Bom, pessoal, a partir da aula de hoje, então, eu vou começar a enviar para vocês os slides com a gravação da minha voz para explicar, então, o conteúdo, visto que a gente não tem uma previsão, então, para um retorno das aulas, né? As outras 2 semanas eu enviei textos para que vocês realizassem a leitura, mas eu entendo que fica bastante complicado, muitas vezes, de entender quando a gente não tem noção nenhuma do assunto. E a partir de agora, esses assuntos, principalmente de ciclo estral, envolvendo hormônios, ela se torna um pouco mais complicada sem a ajuda de uma explicação oral. Então, por isso que eu vou começar a enviar para vocês a explicação falada dos slides e sigo enviando textos para que vocês possam aprofundar o conhecimento, tá? Peço desculpas se a voz ficar um pouco baixa nessa aula. A partir da aula que vem eu já pretendo providenciar de fazer num outro computador, porque nesse aqui mesmo com o microfone eu não consegui aumentar o volume da gravação. Mas acho que dá para vocês entenderem se ficar mais pertinho do computador. Então, hoje na aula, nós vamos estudar especificamente o ciclo estral da vaca. A partir de hoje, então, cada semana, nós vamos estudar o ciclo estral de cada uma das fêmeas das espécies domésticas, começando pela vaca. Na aula passada, eu enviei para vocês alguns materiais para que vocês estudassem o ciclo estral de maneira geral, tá? Para que vocês entendessem pelo menos quais são os hormônios que participam do ciclo estral, né? O que é um ciclo estral e as divisões, as fases que fazem parte desse ciclo. Então, hoje a gente começa a estudar especificamente o ciclo estral da vaca. Revisando com vocês, que foi a atividade que eu solicitei na semana passada, nós temos então o ciclo estral sendo em qualquer uma das espécies domésticas, tá? Como um momento caracterizado, ciclo estral, todo o intervalo entre um estro e outro, ou seja, estro, o cio do animal. Então, o intervalo entre um cio e outro nós consideramos e chamamos de ciclo estral, tá? Esse ciclo estral, em qualquer uma das espécies domésticas, ele apresenta um padrão rítmico e contínuo. O que é isso? A cada determinado momento, dependendo da espécie, vai acontecer um estro, tá? Ou seja, independente se o animal é poliéstrico anual, que entra em cio todo ano, ou se o animal é poliéstrico estacional, que entra em cio apenas em determinada estação do ano, nós temos, durante a ocorrência do ciclo estral, sempre um padrão contínuo para cada uma das espécies. No caso aqui da vaca, nós vamos ver que ele ocorre a cada 21 dias, independente da estação do ano, tá? Nós vamos ver nas próximas aulas, por exemplo, a ovelha também ela vai ocorrer em torno de a cada 17 até 21 dias. Só que somente nas estações do ano com menor luminosidade, depois nas estações do ano com maior luminosidade, o animal para de ciclar e retorna novamente no outro ano, e assim por diante, tá? Sempre em intervalos regulares, tá? Eu não vou ter, por exemplo, num mês o ciclo estral durando 21 dias, no outro mês o ciclo estral durando 35. Não, para cada uma das espécies, o intervalo entre um estro e outro, entre um cio e outro, que é o ciclo estral, ele ocorre sempre em intervalos regulares. Então, hoje na aula, no caso da vaca, em média, 21 dias. Nós temos a interrupção do ciclo estral somente no momento que a fêmea se torna gestante, tá? No momento que o animal se torna gestante até o parto, nós não temos esse intervalo entre um cio e outro, né? A fêmea não apresenta essa ciclicidade ovariana. No pós-parto é bastante interessante, principalmente relacionado à vaca, tá? Nós vamos ver algumas espécies que não apresentam
essa falha do retorno da ciclicidade no pós-parto, como, por exemplo, a égua, que apresenta o cio do potro, logo após 7 dias do parto, a égua já apresenta cio, mas aqui no caso da vaca não. E outras questões que interferem nessa regularidade do ciclo estral é também a subnutrição severa, né? Animais muito magros, nós vamos ver ao longo da aula, e patologias, tá? Essas patologias podem ser tanto patologias diretas do sistema reprodutor, como presença de cistos ovarianos, que nós vamos ver mais no final da disciplina, como patologias que alterem esse padrão de liberação de hormônios do ciclo estral, como, por exemplo, transtornos de tireoide podem afetar, transtornos, por exemplo, a nível de hipófise, tá? Que podem alterar o funcionamento e liberação dos hormônios do ciclo estral. Então, só para revisar com vocês, pessoal, isso aqui é conteúdo, então, da aula passada, tá? Nós temos um eixo que é chamado de eixo hipotalâmico hipofisário gonadal, que é o eixo que libera hormônios e são esses hormônios que regulam o ciclo estral, tá? O ciclo estral, ele começa a partir do momento que o hipotálamo, tá, libera diretamente na hipófise, através de um sistema que nós chamamos de sistema porta-hipofisário, tá? Ou seja, o hipotálamo libera a GNRH diretamente na hipófise, esse GNRH não precisa cair na circulação do animal. E o GNRH, então, é liberado pelo hipotálamo através do sistema porta-hipofisário e chega na hipófise estimulando a produção de FSH e LH. Sempre, pessoal, quando nós falarmos sobre hipófise produzindo hormônios relacionados ao ciclo estral, nós estamos falando da hipófise anterior ou adenohipófise. A partir do momento, então, que o hipotálamo libera GNRH e ele chega na hipófise, a hipófise ela é estimulada a produzir 2 hormônios que nós chamamos de gonadotrofinas. Gonadotrofinas justamente por esses hormônios terem afinidade com as gônadas, que é, no caso da fêmea, os ovários. Essas gonadotrofinas, então, liberadas pela hipófise, são o FSH, ou hormônio folículo estimulante, que, como o próprio nome já diz, chega no ovário e estimula o crescimento folicular, e o LH, que também é outra gonadotrofina liberada na hipófise, e chega lá no ovário para fazer a luteinização do folículo dominante, ou seja, lembram daquela aula de foliculogênese? Nós vamos ter apenas um folículo, aqui no caso da vaca, que vai ovular, que vai liberar o ovócito secundário para sofrer fertilização na trompa uterina. Um dos hormônios, uma das formas que nós temos do folículo dominante se tornar maduro o suficiente para se romper e liberar o ovócito secundário é o LH, hormônio luteinizante. Tá? Então, diferença entre FSH e LH, FSH crescimento folicular, tá? E LH maturação de folículos. A partir do momento, então, que o ovário tem diversos folículos crescendo a partir do estímulo do FSH, nós temos, então, um desses folículos, que é o folículo dominante, respondendo ao LH e ovulando, tá? Esse folículo dominante que cresce, que é o folículo que vai ovular, lá no seu interior ele apresenta um espaço que é o antro, lembram? Repleto de líquido composto principalmente por um hormônio que nós chamamos de estradiol. É esse estradiol produzido pelo folículo dominante que faz, então, as características do cio. Quanto mais estradiol eu tiver, ele faz um feedback positivo, e quanto mais estradiol eu tiver, mais ele estimula a liberação principalmente do LH, para que esse folículo dominante que está cheio de estradiol venha ovular e liberar o ovócito secundário no interior da trompa uterina. A partir do momento, então, que o folículo dominante
que está cheio de estradiol, dando as características do cio para a fêmea, se rompe por estímulo da luteinização pelo LH, nós temos as células foliculares se transformando em células luteais para a formação do corpo lúteo. A partir do momento que eu tenho o corpo lúteo formado, as células luteais produzem progesterona, que é o hormônio que mantém a gestação. Essa progesterona, ao contrário do estradiol, ela faz um feedback negativo, ou seja, ela faz com que pare de ser liberado os hormônios do ciclo estral, que é o GnRH, estimulando FSH e LH. Com isso, se eu não tenho principalmente LH, mesmo que outros folículos sigam crescendo no interior do ovário, não ocorre a ovulação. Ou seja, se a fêmea está prenha, pelo alto nível de progesterona, eu não tenho ovulações subsequentes, porque a progesterona bloqueia o eixo hipotálamo-hipófise ovariano. Tá? Nós vamos ver no decorrer da aula de hoje que se a fêmea não se tornar gestante, ocorre uma luteólise, ou seja, quebra do corpo lúteo, e com isso, com a queda brusca da progesterona, retorna todo o ciclo e a fêmea volta a ciclar, tá? Então, isso que é o que eu gostaria que vocês tivessem me explicado na atividade da aula anterior. Função ovariana, pessoal, nós temos a função ovariana, ou seja, a produção, o crescimento de folículos com produção, principalmente de estradiol e progesterona, separado em 4 momentos, tá? Durante o período fetal, após já ter ocorrido o desenvolvimento ovariano no feto, muitas vezes o ovário do feto, né, do feto fêmea, ele responde aos hormônios liberados pela circulação da mãe, tá? Então, durante o período fetal, nós temos a função ovariana ocorrendo, tá? Ocorre crescimento folicular, mas nós não temos, então, aqueles folículos com formação do antro, porque ainda a gente não tem esse feto com maturação do sistema hipotálamo-hipófise gonadal, fazendo o ciclo estral. Do nascimento até a puberdade, pessoal, pelo fato, então, de eu já não ter mais influência de hormônios maternos, o ovário fica estacionado. E no momento da puberdade, tá? Que a puberdade é o momento que a fêmea passa a ter atividade ovariana e passa a ter ciclos estrais regulares, nós temos então uma ativação do eixo hipotálamo-hipófise gonadal e após a puberdade, então, esse eixo ele se torna ativo e ele funciona em intervalos, como a gente já viu, regulares, no caso da vaca, a cada 21 dias, tá? Vocês imaginem, pessoal, que a cada 21 dias, em torno de 200 a 400 folículos primordiais são recrutados para apenas um se tornar dominante e ovular. Por esse motivo é que quanto mais velha a fêmea fica, menor é a reserva de folículos primordiais. Quanto menor a reserva de folículos primordiais, menor o número de ovócitos, né? E aí, com isso, a fêmea vai se tornando menos fértil, tá? Ela tem mais dificuldade de emprenhar, um dos motivos é esse. O ciclo estral da vaca. Então, pessoal, como nós já vimos ali no primeiro slide, nós temos o ciclo estral da vaca durando em torno de mais ou menos 21 dias. Nós podemos ter alguns animais apresentando até 24 dias, ou ali em torno, um pouco menos, 18, 19 dias. Mas, em cunho de estudo, nós dizemos que o ciclo estral da vaca tem 21 dias. A duração das fases do ciclo estral também, dependendo da literatura, ela varia bastante, tá? Então, se vocês, tanto no material que eu enviar, quanto em outros materiais, se vocês pesquisarem, nós podemos ter uma variação nessa duração, tá? Mas é plenamente normal e isso varia também muitas vezes entre raças.
Nós temos então o ciclo estral da vaca bem característico, tá? Ele apresenta as 4 fases que vocês já estudaram na última aula, que é o proestro, o estro, metaestro e diestro. Sempre, pessoal, nós vamos separar então o ciclo estral num conjunto de 2 grandes fases, sendo que o proestro e o estro são as fases foliculares ou estrogênicas, tá? Durante o proestro e o estro, nós temos predomínio do hormônio estradiol. E durante o metaestro e o diestro, nós temos a fase progesterônica, porque o predomínio é do hormônio progesterona. A fase mais curta é a fase folicular, tá? Com proestro e estro durando em torno de 20% do ciclo estral. E a fase progesterônica, incluindo metaestro e diestro, durando em torno de 80% do ciclo estral, tá? Nós temos, pessoal, bem característico, então, na vaca, o proestro, como sendo o momento que antecede o cio, tá? Dura em torno de 2 a 3 dias. Nesse momento, nós temos a luteólise, nós temos a quebra do corpo lúteo do ciclo anterior e começam a crescer folículos para serem ovulados logo após o estro, tá? Se no proestro eu tenho crescimento de vários folículos, eu tenho, então, gradativamente um aumento do estradiol. Esse hormônio estradiol aumentando gradativamente, ele leva principalmente algumas características bem marcantes na vaca, tá? Que é aumento da movimentação no rebanho, aumento da vocalização, e essas fêmeas, elas montam sobre as outras, mas elas não se deixam montar, tá? Então, elas ficam montando várias fêmeas do mesmo rebanho, mas elas não aceitam a monta. Após esse período de proestro, nós temos o estro, ou cio, como nós conhecemos corriqueiramente. O estro, ele dura de 12 a 18 horas, tá? Então, esse período de tempo, ele é bastante importante de vocês gravarem, porque é o que determina depois o momento que nós vamos inseminar um animal quando nós estudarmos as biotécnicas reprodutivas. O cio, então, ou estro, nós temos a presença de um folículo dominante, tá? E esse folículo dominante, como ele é bem maior que os outros, ele produz muito estradiol. Esse estradiol bastante elevado, ele leva então à aceitação da monta. Então, a fêmea em cio, ela aceita a monta e fica bem paradinha, tanto quanto quando outras fêmeas montarem sobre ela ou se algum macho realizar a monta. Então, nós temos essa diferença bem característica. No proestro, elas montam nas outras. No estro, no momento que ela está em cio, ela aceita a monta. Nós temos, pessoal, esse estradiol levando algumas alterações fisiológicas no sistema reprodutor da fêmea, tá? Na palpação retal, o útero está bastante contraído, a cérvix está bem relaxada e nós temos uma hiperemia da vulva e de todo o trato reprodutivo, né, mas mais visível na vulva. Além disso, a maioria das fêmeas apresenta nesse momento de estro um muco transparente, um muco translúcido ou cristalino saindo pela vulva. Por que que isso acontece, pessoal? Todas essas modificações fisiológicas oriundas do estradiol favorecem com que o espermatozoide chegue até o ovócito secundário para que ocorra a ovulação. Posterior ao estro, nós temos o metaestro, tá? Que é o momento característico por ser o momento quando ocorre a ovulação. Então, após nós temos o crescimento do folículo dominante e nós temos o metaestro, que é quando vai ocorrer a ovulação. No momento da ovulação, então, o LH faz com que ocorra a maturação do folículo, esse folículo se rompe, ou seja, ovula, libera o ovócito secundário em direção à trompa uterina. Se esse folículo ovulou, nós temos formação de células luteais. Então, no início do metaestro, nós temos formação de corpo lúteo, tá?
Durante o metaestro, ainda a progesterona é baixa, porque o corpo lúteo recém está se formando. Por fim, nós temos o diestro, que é a fase mais longa do ciclo estral, tá? O diestro, então, é o período compreendido pela presença de corpo lúteo no ovário produzindo progesterona, corpo lúteo ativo produzindo progesterona. Se nós temos progesterona, o sistema reprodutor tem que estar apto a manter uma gestação. E aí, a progesterona faz, então, relaxamento do trato reprodutivo. Por que é interessante vocês saberem isso, pessoal? Porque numa palpação retal, se eu palpar um útero bastante firme e no ovário tiver um folículo, eu posso dizer que essa fêmea ou está em estro, se tiver presença de corrimento transparente, ou está se preparando para entrar em estro. Se eu palpo uma vaca que tem útero flácido e corpo lúteo no ovário, essa fêmea, então, está na fase de diestro, tá? Claro, uma fêmea vazia, né? Na disciplina de obstetrícia, vocês vão estudar, então, a palpação retal de fêmeas gestantes. A vaca, como a gente já conversou, é poliéstrica anual, ou seja, ela entra em cio a cada 21 dias durante o ano todo. Aqui, então, nós temos um gráfico, tá? Que demonstra para vocês o que acontece durante o ciclo estral, tá? Então, aqui, momento zero do ciclo, nós consideramos geralmente o momento de um estro, tá? Durante o estro, então, nós vamos ter o pico de LH com posterior ovulação. Vejam que a partir do momento que o animal ovula, nós temos aumento da progesterona, tá? E vejam que o outro pico de LH para uma segunda ovulação depois de 21 dias, ela só se dá quando a progesterona cai. Então, como a gente falou lá no início da aula, a progesterona impede que eu tenha um pico de LH. Então, no momento que eu tenho o corpo lúteo presente, a fêmea não consegue ovular. Ela só vai ovular a partir do momento que eu tenho luteólise, quebra de corpo lúteo com queda brusca da progesterona. Principal característica da fêmea em cio, aceita a monta. Então, por exemplo, numa prova, se eu perguntar para vocês qual desses animais aqui está em cio, é a fêmea branca, tá aqui marcada com o número 8. Provavelmente, a fêmea que está montando sobre ela está numa fase de proestro e no dia seguinte vai apresentar cio, tá? Mas a fêmea em cio é a fêmea que aceita a monta e que fica parada. Não adianta essa fêmea sair caminhando, tá? Que às vezes acontece. Ela tem que ficar bem paradinha esperando a monta. Bastante interessante quando nós formos estudar biotecnologia da reprodução para inseminação artificial, quando se cuida cio, quando se observa cio. Então, eu tenho que saber observar exatamente o momento do cio para inseminar o animal no momento correto. Presença do muco cristalino saindo pela vulva, tá? Isso não é um problema reprodutivo, é característico do estro. Sempre extremamente cristalino. Se eu tiver um muco com sangue ou presença de pus, eu tenho, então, indício ou de uma vaginite ou de um problema uterino, tá? Aqui, pessoal, demonstrando para vocês, ó, essa tabela bastante usada, indicando a hora da inseminação, tá? Então, vejam aqui que no momento do estro é que a vaca aceita a monta. Antes dela aceitar a monta ou depois, já não adianta eu realizar uma inseminação artificial, porque a minha fêmea já passou do momento do cio. E nós temos, pessoal, uma fase que ela é bastante característica do ciclo estral, que é o anestro, tá? Anestro significa ausência de atividade ovariana, ou seja, essa vaca não está entrando em cio. O anestro, ele pode ser fisiológico, principalmente naquelas espécies que em determinado período do ano não entram em cio, tá? Então ele é normal de acontecer nessas espécies que em determinado momento não entram em cio, mas na vaca, como ela é poliéstrica anual, como ela entra em cio o ano todo,
O anestro, ele é oriundo de algumas características, tá? Primeira delas, pessoal, animais subnutridos, tá? Animais intensamente desnutridos, com subnutrição severa, não ciclam, tá? Porque o animal, então, ele preserva as suas atividades vitais e não a reprodução. Então, por exemplo, pessoal, quando vocês forem chamados para avaliar um lote, um rebanho, para aplicação, por exemplo, de uma biotecnologia reprodutiva, de nada adianta eu gastar com hormônios e inseminação artificial em rebanhos com vacas muito magras, porque elas não estão ciclando. Outra característica que leva ao anestro em bovinos é o pós-parto. O ato de mamar do terneiro, tá? Ele bloqueia o eixo hipotálamo hipófise gonadal, ou seja, cada vez que o terneiro mama, ele libera estímulos para a vaca para que não libere GNRH. Então, pessoal, é normal que vacas no pós-parto não ciclem imediatamente. Nós temos algumas alternativas para isso, tá? Não sei se vocês já ouviram falar na tabuleta, que é então aquele objeto redondo que se coloca na narina do terneiro. E nós temos também o desmame interrompido, né, para estimular, desmame precoce, para estimular a vaca a retornar ao cio. Geralmente utilizado somente se vai se fazer algum protocolo reprodutivo, mas hoje se tem hormônios que permitem que não se precise apartar o terneiro, tá? Nós vamos estudar na aula de biotecnologias. E a tabuleta, pessoal, ela tem algumas controvérsias, porque alguns autores defendem que não só o ato de mamar do terneiro bloqueia o GNRH, mas que a simples presença do terneiro e o ato da vaca lamber e cheirar o terneiro já faz esse bloqueio. Isso acontece por um instinto de sobrevivência, né? Porque a vaca ela precisa criar aquele terneiro para depois estar pronta para ciclar novamente. Principalmente porque lá na obstetrícia vocês vão ver que a vaca demora em torno de até 45 dias para evoluir todo o útero e conseguir se tornar gestante novamente. Outra característica, pessoal, que é comum da ocorrência de anestro em vacas são patologias, como, por exemplo, os cistos foliculares ou cistos luteais, que são patologias ovarianas que levam a um bloqueio do eixo hipotálamo hipófise gonadal, tá? Então, o anestro em vacas, ele não é fisiológico, tá? A não ser no parto, claro, que é uma característica fisiológica, mas a vaca, a não ser nessas hipóteses de subnutrição, de alguma patologia ou de pós-parto, ela deve ciclar a cada 21 dias durante o ano todo. Foliculogênese na vaca. De que forma, então, nós temos o crescimento de folículos durante o ciclo estral na vaca? Nós temos bem característico um padrão de crescimento de folículos na vaca num formato de crescimento em ondas, tá? Por que em ondas? Porque durante essas ondas, que são em número de até 4 ondas por ciclo estral, nós temos então a seleção de alguns folículos para que um se torne o dominante. Não é o primeiro grupo de folículos que é selecionado que vai ovular, tá? Nós temos em torno de 4 ondas de crescimento folicular até que o folículo dominante consiga ovular. Essas ondas de crescimento folicular, elas ocorrem mesmo na presença, sem a presença de níveis elevados de gonadotrofinas. Por quê, pessoal? Porque quando nós temos a progesterona alta, ou seja, durante a gestação e o diestro, no ovário continuam sendo recrutados folículos para crescerem, apenas o dominante não ovula devido à presença da progesterona. Mas a atividade de seleção de folículos para serem maturados, ela nunca para no folículo. Nós temos, então, nessas ondas foliculares, a seleção de um folículo dominante e a atresia folicular de todos os outros que foram selecionados. Por isso que eu falei para vocês que em torno de 400 folículos sofrem atresia para somente um
se tornar dominante. Só que se eu tenho alta progesterona, o dominante não ovula. E aí, durante então aqueles 15 dias de diestro, eu tenho uma onda folicular, chega lá no dominante, tem progesterona. O dominante sofre atresia. Começa outro crescimento de vários folículos, outro dominante, alta progesterona. Até que chega lá em torno do 15º dia de diestro, que a progesterona já caiu, e aí com isso o dominante consegue ovular. Fases de crescimento, então, dos folículos no ciclo estral da vaca, né? Assim como nas outras espécies, nós temos duas fases características de crescimento folicular. Até a formação do antro, tá? Até ali na fase de folículo terciário, são fatores intrínsecos do ovário que levam à seleção de alguns folículos primordiais para crescerem durante o ciclo estral, tá? Principalmente alguns genes que estão sendo estudados bastante na atualidade, mas ainda se tem pouca pesquisa sobre isso, como alguns genes do BMP15 e GDF9. E após a formação do antro, então, após a presença da cavidade no folículo com produção de líquido folicular, o folículo ele cresce por estímulo das gonadotrofinas, que é o FSH e o LH, e do estrogênio, ou seja, o estradiol, como ele faz um feedback positivo, quanto mais estradiol tem dentro do folículo, mais ele cresce. Como eu disse para vocês, cada uma das ondas de crescimento folicular, ela inicia quando na fase anterior o folículo dominante ou ovulou, né? Se eu não tenho progesterona alta e após o estro, o folículo dominante ovulou, mesmo que a fêmea seja fecundada, o ovário continua produzindo. E aí, quando eu tenho progesterona alta, os folículos dominantes vão se tornando atrésicos. Líquido folicular, pessoal. O líquido folicular, então, ele é característico de apresentar níveis altos de estradiol, principalmente porque o estradiol, então, dá as características do cio e faz esse feedback positivo, liberando cada vez mais gonadotrofinas, para que quanto mais gonadotrofina seja liberada, esse folículo dominante seja responsível ao LH e venha a ovular. Tem também alguma quantidade, embora pequena, de progesterona no líquido folicular, principalmente porque vocês vão ver ali no próximo slide que a formação do estradiol no líquido folicular, ela se dá através do colesterol com formação de progesterona e daí a enzima aromatase dá origem ao estradiol. Nós temos o líquido folicular produzindo um hormônio, além de estradiol e progesterona, que é a inibina, tá? A inibina, pessoal, ela tem uma característica bastante interessante, que é produzida apenas no líquido folicular do folículo dominante, tá? E esse folículo dominante, quando ele libera inibina, nós temos bloqueio de FSH, mas o LH continua sendo produzido. Por que o dominante faz isso? A partir do momento que ele libera a inibina, nós não temos FSH. Se não tem FSH, nós não temos outros folículos crescendo. E se tem LH, esse folículo dominante ovula. Tá? E o OMI, que é um fator de bloqueio, tá, da maturação do ovócito. Por quê? Porque lembram que esse ovócito tem que ser liberado na fase de ovócito secundário. Tá? Se não existisse o OMI, ia seguir a meiose no interior do folículo e o óvulo não ia ser liberado no momento correto para que ocorra a ovulação. Tá? Funções do líquido folicular: crescimento folicular através do estradiol, estimulando cada vez mais presença de gonadotrofinas, regulação da maturação do ovócito, facilitar a captação do ovócito no momento que o folículo é rompido na ovulação. As fímbrias da trompa uterina conseguem captar melhor o ovócito devido à presença do líquido folicular. E capacitação espermática. Provavelmente lá na fisiopato 1,
vocês tenham visto que o espermatozoide, para fazer a fecundação do ovócito secundário, ele precisa se capacitar. E o líquido folicular, ele apresenta algumas características que induzem a capacitação espermática, como, por exemplo, a presença de heparina. Aqui esse slide só demonstrando para vocês, então, de que forma nós temos a produção de estradiol nas células foliculares, tá? Então, o estradiol sempre oriundo lá no início a partir do colesterol, tá? E aí até a fase que ele se transforma em testosterona, nós temos essa produção nas células da teca. E por fim, a enzima aromatase faz a produção do estradiol já nas células da granulosa. Dinâmica folicular, então, pessoal. Dinâmica folicular é o estudo de como os folículos crescem durante cada ciclo estral. Então, a partir de agora, eu vou explicar melhor para vocês como ocorrem essas ondas de crescimento folicular durante o ciclo estral. Tá? A dinâmica folicular ela é um processo contínuo com crescimento e regressão de folículos, culminando com o crescimento do folículo dominante ou folículo pré-ovulatório, tá? E aí, dependendo de qual onda de crescimento folicular esse folículo dominante ou vai sofrer atresia ou vai ovular. Nós temos, pessoal, na literatura, os autores descrevendo até 4 ondas de crescimento folicular durante um ciclo estral na vaca. Mas a maioria das raças, melhor dizendo, apresentam de 2 a 3 ondas de crescimento folicular. Quando a fêmea apresenta 2 ondas de crescimento folicular, geralmente uma delas começa no dia 0 do ciclo e outra no dia 10, sendo então a segunda onda culminando com a ovulação. Em padrão de 3 ondas, então, nós temos esse período mais diminuído, D0, D9 e D16, tá? Sempre, pessoal, as primeiras ondas são anovulatórias e somente a última onda é que vai ter a queda da progesterona para que o folículo dominante consiga ovular. O que a literatura relata é que geralmente fêmeas mais velhas apresentam um padrão de menos ondas, justamente por terem uma menor carga de folículos disponíveis nos seus ovários. Tá? Nós temos então na dinâmica folicular 2 tipos de folículo. O folículo dominante é aquele folículo que vai ovular, e os outros então são folículos subordinados, independente da fase que eles estejam. Um folículo subordinado pode ser um folículo primário, secundário ou terciário. Tá? Então, só revisando com vocês os estágios de desenvolvimento folicular: folículo primordial, primário, secundário e pré-antral, e o folículo antral. Então, somente o folículo dominante vai chegar à fase de folículo antral. Nós temos 3 fases que são características de cada uma das ondas de crescimento folicular, tá? A primeira fase de cada onda é o recrutamento. No momento do recrutamento, vários folículos primordiais, em torno de 400 folículos primordiais, iniciam o crescimento devido a fatores intrínsecos do ovário, tá? Esses folículos primordiais não respondem a FSH e LH. Depois disso, que esses 400 folículos primordiais foram recrutados, em torno de 40, variando, né, mas em torno de 40 desses 400 sofrem seleção, tá? E aí, a partir desse momento, esses folículos passam a crescer e respondem a gonadotrofinas. Tá? E desses 40 folículos, 30 folículos que sofreram seleção, apenas um deles na vaca é o folículo dominante. Claro que existem exceções, por exemplo, vacas que têm característica genética para a produção de gêmeos podem apresentar 2 folículos dominantes, mas naturalmente, fisiologicamente,
um folículo dominante. Tá? E aí esse folículo dominante produz a inibina. A inibina faz com que eu não tenha mais FSH, os outros folículos param de crescer e somente o dominante responde ao LH para ser ovulado. Tá? Então, essas são as 3 fases do padrão de crescimento folicular da vaca, que é num padrão de crescimento em ondas foliculares. Essa imagem exemplifica bem para vocês o que acontece. Vejam aqui, pessoal. Aqui, ó, no dia 0, antes do metaestro, nós tivemos a ovulação, tá? Então, imaginem aqui que no início da curva nós temos um folículo sendo ovulado. Esse folículo ovulou, caiu lá na trompa uterina e está esperando o espermatozoide para ser fecundado. A partir desse momento, pessoal, nós temos o corpo lúteo da vaca se formando no metaestro. Mas mesmo no metaestro, nós tendo o corpo lúteo se formando, já começa uma onda de crescimento folicular para o próximo cio. E aí nós temos, ó, vários folículos sendo recrutados, tá? E aí, a partir desse momento, mesmo eles sendo recrutados, selecionados, só um vai se tornar dominante. Todos os outros sofrem atresia. Só que esse dominante, ele não consegue ovular porque a progesterona está alta. Então, ele também sofre atresia. A partir do momento que o folículo dominante sofre atresia, temos uma segunda onda folicular. Nós temos o corpo lúteo no ovário do cio anterior, mas o ovário continua recrutando mais folículos para o próximo cio. Daí nós temos os recrutados, alguns selecionados, dominante, tá, de novo progesterona alta. Sofrem todos eles atresia de novo. E aí na terceira onda de crescimento folicular, se aquele corpo lúteo lá do dia 0 sofre luteólise devido a uma ausência da gestação, nós temos então lá na terceira onda a queda da progesterona e daí o folículo dominante consegue ovular. A partir do momento que ele ovula, produção de corpo lúteo, produz progesterona. Mas as ondas de crescimento, elas seguem no ovário. Não é porque eu tenho progesterona, corpo lúteo no ovário, que os outros folículos não estão crescendo. A atividade de crescimento no ovário, ela é muito contínua, ela nunca para. A única coisa é que os dominantes só vão ovular quando eu não tenho mais corpo lúteo. É por isso que durante a gestação, pessoal, continuam essas ondas de crescimento folicular. Só que o dominante, ele nunca ovula, porque durante a gestação, 9 meses, a progesterona está alta. Entenderam? Então, é por isso que a vaca mais velha, ela apresenta menor capacidade de fertilização. Porque imaginem que a cada 21 dias, se em cada onda 400 folículos são recrutados para crescer, imaginem que a cada ciclo estral nós temos, então, 1.200 folículos primordiais se perdendo, tá? E façam a conta, então, se a cada 21 dias nós temos 1.200, quanto que termina lá no fim da vida reprodutiva da fêmea. Entenderam? E aí, pessoal, para nós terminarmos a aula de hoje, eu tenho, então, como eu disse para vocês, a possibilidade de, após a ovulação, a fêmea emprenhar, né? Ocorrer a fertilização, e aí nós estudamos lá na disciplina de obstetrícia todo o desenvolvimento gestacional das espécies domésticas, mas nós temos a possibilidade da fêmea não emprenhar. Ela pode não ter sido exposta ao macho, ela pode ter sido exposta a um macho que não esteja com a fertilidade boa, ou ela pode ter sido submetida a uma inseminação artificial sem sucesso. Se a fêmea não emprenha, então, no fim do diestro, o corpo lúteo tem que sofrer luteólise para diminuir a progesterona e uma próxima onda do ciclo estral começar. Qual hormônio faz a luteólise? Prostaglandina F2-alfa, também chamada de PGF2-alfa.
Essa prostaglandina, ela é secretada pelo endométrio, tá? Pelo tecido uterino. E ela é bastante interessante porque ela não cai na circulação da vaca, tá? Ela sai diretamente do útero e vai diretamente para atuar no ovário. De que maneira, pessoal? Ela sai da circulação venosa uterina, cai no sistema arterial ovariano por transporte ativo, tá? Ela não passa pela circulação sistêmica da vaca. E a partir do momento que ela cai no sistema arterial ovariano, ela leva uma vasoconstrição, então com diminuição do aporte de nutrientes e de sangue para o corpo lúteo. Com isso, nós temos uma luteólise, quebra do corpo lúteo com posterior diminuição da progesterona. Existem outros hormônios que também auxiliam na luteólise, tá? Que é a ocitocina, o estradiol, principalmente pelo estradiol fazendo um aumento da produção de prostaglandina, através de alguns fatores angiogênicos, tá? Supressão de fatores que levam à produção de vasos sanguíneos que são formados para irrigação do corpo lúteo e pela ausência de alguns fatores vasoativos, tá? Vou mandar para vocês um artigo que fala bastante sobre como ocorre a luteólise na vaca, tá? Então é isso, pessoal. Resumo da aula de hoje. Ciclo estral, então. Hipotálamo libera GNRH, GNRH cai na hipófise, libera FSH e LH, FSH e LH caem no ovário. FSH, crescimento folicular, LH, luteinização, ou seja, faz com que o folículo dominante ovule. A partir do momento que o folículo dominante ovula, ele produz progesterona. Progesterona bloqueia tudo isso. Então, durante os 15 dias do diestro, que eu tenho progesterona alta, eu tenho o animal tendo os padrões de crescimento em ondas, mas todos aqueles folículos chegam no dominante, ele não ovula porque a progesterona está alta. Ao fim dos 15 dias do diestro, se eu não tenho uma gestação, prostaglandina libera endométrio libera prostaglandina para a ocorrência da luteólise. Ocorrendo a luteólise, quebra o corpo lúteo, não tenho mais progesterona, a vaca volta a entrar em si.